Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna. Alguns rostinhos novos, isso é muito bom, né? E antes de iniciar a nossa simples explanação, vamos fazer uma pequena, nos concentrarmos, uma pequena prece, né? Então, por favor, descruzem as pernas, os braços, sentem confortavelmente. Sempre interessante uma respiração um pouquinho mais profunda, né? E vamos pedir deixar todos os problemas lá fora, termos a gratidão, a consciência de entender porque muitas vezes Deus nos faz passarmos por problemas, uma doença grave, uma dificuldade financeira, uma desilusão amorosa, um filho que fez outra nos destrata. Sabermos que o futuro trará a resposta, né? Por estarmos passando por esses problemas, por essas agruras. Chico Xavier escreveu: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Então sejamos todos iluminados pelos orientadores espirituais dessa casa, por Jesus Cristo, e assim damos início à palestra de hoje. Temos alguns avisos em relação a cursos. Estão abertas as inscrições para o PBDE. PBDE é Programa Básico da Doutrina Espírita. Então, é um curso que tem uma aula por semana, e você pode escolher fazer à noite, na quinta-feira, ou nas sextas-feiras, às 14 horas. Então, quinta-feira às 20, das 20 até aproximadamente 22 horas, e na sexta-feira, inicia-se às 14 até aproximadamente 16 horas. Então, é o curso inicial para quem quer tomar mais conhecimento da doutrina espírita. O início está para o dia 7, na quinta-feira, 7 de março, e quem for fazer sexta, então dia 8 de março. Outro aviso, estão também abertas as inscrições, e já começamos no domingo passado, a Infância e Juventude Espírita. Então, Infância e Juventude Espírita, jovens até os 13, 14 anos, ainda podem ser admitidos, né? E com a coordenação da Mônica, da Natasha, quem as conhece, são pessoas fantásticas e que fazem um trabalho excelente já na doutrinação dos pequenos aí. Então, sempre nos domingos, às 10 horas da manhã. Então, deixa as crianças com elas, você vem aqui, assiste a palestra de domingo, das 10 às 11, e depois vai lá apanhar seu filhinho, seu neto, né? Então, é muito interessante. Outro aviso, e esse da livraria agora, a Ivone acabou de nos avisar, que ela chegou agora, hoje, as duas opções agora o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, com letras grandes, né? Então, quem às vezes tem algum problema de leitura, com essa letra é gigante. Dá para ler aí, ó, né, Lida? Tá bom? Então tem as duas opções aqui na livraria. São essas letras grandes aqui do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A assessoria doutrinária nos passou o tema fluidos e passes. Então vamos discorrer sobre... Existem uma série de livros
uma série de informações sobre fluidos. No YouTube você vê muita coisa também, mas tem algumas coisas que não são espíritas, né? Então, vamos analisar aqui também outras doutrinas, outras religiões, seitas que utilizam também dessa qualidade que todos nós temos, que é de transmitir o fluido, o passe, né? É claro que vai depender do tipo de passe, mas vamos ver passo a passo. Então, um pouquinho do histórico. No Egito, 2.500 anos antes de Cristo, já há relato da imposição de mãos pelos sacerdotes. Então, vocês vejam, 2.500 anos antes, a gente muitas vezes pensa, não, imposição de mãos, a primeira vez que eu vi, foram figuras de Cristo fazendo imposição de mãos. Mas não, isso existe já há muito tempo. Então, ali, no templo da deusa Ísis, multidões aí acorriam procurando alívio dos sofrimentos junto aos sacerdotes, que lhes aplicavam as imposições de mãos. Então, isso aqui já ocorria, né? Há muito tempo, antes de Cristo mesmo. E na Bíblia tem várias passagens em que Jesus fazia a imposição de mãos, né? E uma delas, uma das mais conhecidas, é em relação à filha de Jairo. Quem era Jairo? Então, contextualizando. Jairo era o chefe da sinagoga. Sinagoga é o templo judeu, né? Seria muito próximo a uma igreja, mas não tanto, porque a sinagoga ela é muito utilizada para o estudo, né? Não é só uma igreja, ou que é uma igreja católica, por exemplo, mas ela se aproxima muito a um local de estudos do Torá, que é a Bíblia dos judeus. Então, esse chefe da sinagoga, o Jairo, sabe que Cristo está na cidade e acorre até ele e implora-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas até minha casa e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele já tinha conhecimento de alguns milagres que Cristo havia feito com as mãos, e sabendo que Cristo está ali, vai à procura de alguém que salve a filha dele, que está no leito de morte, né? E aqui um detalhe, pessoal. Cristo, em toda a sua passagem, toda a sua missão, isso é interessantíssimo, porque Jesus desencarnou com 33 anos. E a missão dele, ele trabalhou mesmo dos 30 aos 33. Então, a missão maior de evangelização, de todo o processo, foram nesses 3 últimos anos dele, né? E nesses 3 últimos anos, ele realizou apenas 38 milagres que estão na Bíblia. Então, é muito pouco. Eu vou falar, puxa, ele podia ter feito centenas, mas não era o objetivo. Nós já vamos ver por quê. Porque ele não veio aqui para curar pessoas. Ele veio para melhorar toda a humanidade, né? Mas voltemos lá à filha de Jairo. Então, eles seguem para a casa de Jairo. Jesus está acompanhado com 3 apóstolos. E no caminho, uma mulher doente, na multidão, toca o manto de Jesus. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia grave. Há 12 anos que ela tinha hemorragia. Havia 12 anos que ela estava com hemorragia. E não tinha como curar. Já tinha ido a médicos, médicos do Chipre, foram até ela. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela era casada. Aí Jairo, que era o chefe da sinagoga, recomendou o marido dela para se separar. Esse mesmo Jairo recomendou a ela que se separasse, porque mulher com hemorragia
era considerada uma mulher impura. Olha que absurdo. Então, o que ele fez? Separou-se para que pudesse ter filhos com uma outra mulher. E deixou essa coitada, gastou tudo que ela tinha e não curou. Quando ela viu Cristo, ela foi até ele e simplesmente o que ela fez? Tocou o manto de Jesus. E imediatamente ela sentiu-se bem. A hemorragia estancou e não voltou mais. E quando aconteceu isso, Cristo estava caminhando, quem me tocou? Ele sentiu que ele havia perdido algo, que ele havia passado algo, algum fluido. Alguém me tocou. E era ela. Né? Isso só para vocês, já vamos chegar ao Jairo agora, a filha do Jairo. Enquanto isso, a filha de Jairo morreu. Foi a óbito, mas Jesus não se deteve. E continuou até a casa e lá a trouxe de volta à vida. Com a imposição de mãos, olha lá. Ó. Olha que interessante. São histórias combinadas, mas o que a gente quer chegar à conclusão aqui é a seguinte. Uma mulher que havia 12 anos estava com uma doença gravíssima, e aqui a garota, a filha de Jairo, tinha 12 anos. E as histórias se cruzaram, porque na sinagoga foi pedido que ela se separasse. Olha que coisa interessante. A ligação entre essas duas histórias é a fé. É a fé que ambos tiveram. Uma vez que tanto Jairo quanto a mulher sangrando demonstraram em abundância essa fé. Então, o que nós temos aqui, nesses dois casos, Jesus mostra em outras passagens também, que ele curou leprosos, curou cegos de nascença, mostra que a fé salvou essas pessoas. E essa frase dele é famosa em várias passagens. Vai, a tua fé te salvou. Por isso que nós, espíritas, também não consideramos a existência do milagre. Mas sim que Jesus tinha forças desconhecidas para a nossa atual ciência, para a nossa atual conhecimento tecnológico de medicina. Tá? Ele tinha conhecimentos tais que ele podia fazer a manipulação de fluidos, etc., para que as pessoas voltassem à vida, inclusive, que foi o caso da filha do Jairo. Né? Então, isso é muito importante. E isso é importante para nós também, para a gente estudar e ver isso aí, para termos fé também, né? Em todos os nossos problemas. Podem ser resolvidos e melhor compreendidos, até no caso de uma doença grave. É muito mais fácil. E a imposição de mãos, ela continua. No catolicismo, no budismo. Então, ali, ó, quando a ordenação de novos sacerdotes, sempre há essa imposição de mãos, por exemplo, no catolicismo. Os budistas, também a monja ali está com a imposição de mãos. Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que são os Mormons, a imposição de mãos é frequente. Várias cerimônias eles fazem a imposição. E aqui tem uma diferença, que aqui eles chegam a tocar a cabeça. Está vendo a menina ali, o rapaz, eles encostam a mão. Mas há essa imposição de mãos. Tudo isso é muito próximo ao nosso passe. Ali é a igreja dos Mormons, e aqui em Curitiba, eu acho uma igreja muito bonita, ali no Campo Comprido, essa igreja. Os nossos indígenas, do Acre, Alto Xingu, esse pajé ali é moderníssimo. Já está usando um relógio Cássio. Né? E ali o outro, pajé Sapaim, que já desencarnou, ele está fazendo imposição de mãos na Xuxa, bem mais nova aqui, né? Então, também, o ritual indígena também tem a imposição de mãos. No Reiki agora se encontra muito.
muitas clínicas, muito atendimento reiki. E também a imposição de mãos é muito frequente de diferentes maneiras. Ora, encostando a mão, né? Olha aqui se isso aqui não parece um passe, né? Aqui também. Então, é feito com frequência essa imposição de mãos. Ou seja, o passe não está apenas, unicamente no Espiritismo, mas está em várias religiões, várias seitas. Mas vamos ao histórico, falar um pouquinho do seu Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia. Então, o Hahnemann, vejo que ele viveu pouco antes de Allan Kardec. Porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Né? E o Hahnemann desencarnou em 1843. Então, pouco antes do surgimento do Espiritismo. E o Hahnemann coloca que a necessidade da imposição de mãos. Então, ele já citava que era necessário a aplicação de passes aos pacientes com tratamento homeopático. O Canuto Abreu é um grande escritor, um grande pesquisador. Ele foi para a França, é brasileiro, esteve na França, fez uma série de trabalhos em relação ao material do Allan Kardec e trouxe muita coisa aqui para o Brasil. Né? Existe toda uma biblioteca da história do Espiritismo e um dos maiores pesquisadores é o Canuto Abreu. E ele falava, Hahnemann recomendava esse processo auxiliar na homeopatia. Então, o passe era recomendado. E muitos homeopatas ainda fazem o uso do passe. Né? Um pouquinho adiante. Hahnemann desencarnou em 1843 e 13 anos depois o espírito dele aparece numa das comunicações com Allan Kardec. Então, em 1856, em Paris, Kardec recebe a mensagem do espírito Hahnemann na residência do senhor Rustam pela médium senhorita Jafé. E confirmando a missão de codificar a doutrina espírita. Então, vejam bem, isso aconteceu em 1856, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, um ano antes de lançar o Livro dos Espíritos, o Hahnemann aparece numa comunicação e fala pro Kardec, você tem que codificar a doutrina mesmo. Kardec já estava preparando o Livro dos Espíritos e ele recebe um reforço desse espírito do Samuel Hahnemann. Isso só um histórico, né? E outro indivíduo que tem uma participação assim muito grande em relação ao surgimento do Espiritismo é o seu Mesmer, o Franz Anton Mesmer. E esse viveu antes ainda, bem antes do Hahnemann. Olha aqui, 1734 a 1815, século XVIII, XIX. Então, o Mesmer é considerado o pai do magnetismo animal. Existem vários livros, né, sobre a grande pesquisa que Mesmer fez em relação ao magnetismo, que todos nós temos. E ele citava que admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas às do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado como finalidade terapêutica. Então, ele viu que havia algo que podia ser transmitido de uma pessoa para outra e esse algo seria um fluido universalmente distribuído. Ou seja, o universo inteiro teria esse fluido. E nós já vamos chegar a ele.
Só que o Mesmer, como pesquisador, ele viu que quando havia várias pessoas agrupadas numa sala, né, com um objetivo comum, havia um ganho na vitalidade dessas pessoas, na animação dessas pessoas. E ele começou a observar e achou que ele podia desenvolver um equipamento que melhorasse ainda mais. E ele criou a chamada tina de Mesmer. Tina de Mesmer é isso aqui, ó. Seria como se fosse um barril, todo de madeira, vedado, e aqui dentro limalhas de ferro, vidro, água. No meio, bem no meio aqui, tinha uma garrafa de Leyden, que é tipo uma pilha antiga. E na lateral ali, ó, saíam hastes metálicas, em formato de um L invertido, em que as pessoas ficavam segurando. E formavam toda uma roda ali. E viam que havia uma certa melhora dessas pessoas. Então é a tina de Mesmer. Só que a Faculdade de Medicina de Paris pegou e falou, negativo, isso aí não existe, você está ficando doido. E qualquer médico que vá ser partidário do magnetismo animal, teria pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Ou seja, teria o seu diploma inutilizado, diploma rasgado. Então, os médicos que estavam ao lado do Mesmer se afastaram. E ele ficou sozinho, né? Mas Mesmer, toda essa pesquisa de magnetismo, trouxe muito subsídio para entendermos esse magnetismo animal que possuímos. Tanto é que Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele destaca: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Então, o magnetismo do Mesmer foi muito importante. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase das manifestações espíritas, sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, havia uma ligação muito forte entre o magnetismo e o espiritismo. Quem mais veio aqui, está vindo aqui pela primeira vez? Só alerto que às vezes aparece uma sigla, LE, Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 427 do Livro dos Espíritos, é feita a pergunta para os espíritos: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E olha a resposta dos espíritos: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Fluido vital, vida, é a nossa saúde. Então, quando o teu fluido vital está alto, você está muito bem. Quando ele diminui, começa a diminuir, a tua saúde começa a piorar. Quando esse fluido vital desaparece totalmente, babau, acabou-se, desencarnou, né? Então, esse é um fluido vital. E ele está presente em todos nós, em todas as plantas, em todos os animais, desde uma bactéria, um micróbio, já tem o fluido vital. Nós somos espíritos, envolvidos por um perispírito que dá forma a esse corpo que, ora, estamos usando nessa passagem pela Terra, né? O perispírito e o espírito não acabam nunca, né? Mas o corpo se deteriora com o tempo. É uma máquina, desgasta e, infelizmente, precisa ser trocado, né? O perispírito é chamado também de MOB. Deixa eu passar a seguinte aqui. Porque esse perispírito, vamos chamar aqui em vermelho, vamos mostrar aqui como se fosse vermelho, ele é um MOB, modelo organizador biológico. Ele faz um molde do teu organismo,
dos teus órgãos, né? Então forma toda a tua estrutura. Então é o perispírito que forma o corpo humano. Então nós temos, quando encarnados, o espírito, né? Que é a consciência, a inteligência, que não acaba nunca, o perispírito, que além de formar, leva todas as informações de todas as suas vidas passadas, não são dezenas, são centenas ou até milhares de vidas passadas. O fluido vital, como eu falei, dá a vida, dá a saúde, e o corpo físico, né? Então, assim, nós somos formados. Agora, o que é esse fluido vital? O que é esse fluido vital que dá que vocês estão recebendo aqui no passe, né? Todos, só entrar na casa espírita, você já sente-se melhor. Isso eu acho muito interessante. Eu sempre brinco, porque lá em casa, às vezes estou mancando, né? Às vezes a gente está mancando por causa de joelho, problema, era para operar, mas não quer operar. Chega aqui, eu subo a escada ali tranquilo e não sinto dor às vezes. Então tem alguma coisa. Existe, dentro da casa, já você recebe, já está recebendo. E isso é fluido, né? Mas para entender esse fluido, na Gênese, Allan Kardec dá uma explicação. Olha como é difícil. Porque quando você fala em fluido, todos aqui, quando passaram lá nos estudos eu era ainda científico, né, Rose? Era científico. Depois já é ensino médio, agora já tem acho que outro nome. Então vai mudando. Mas, quando a gente estudava lá, o fluido, o que é? É um elemento, como a água ou como gases mais pesados do que o ar, que quando você coloca num determinado recipiente, ele adquire a forma do recipiente. Então, tem a forma do copo, se eu colocar numa garrafa, fica a forma da garrafa, se for um tubo de ensaio, ele fica de comprido ali. Isso é fluido. Essa é a definição. Só que o fluido que nós estamos tratando aqui é bem diferente. E Kardec dá essa explicação ali, que é fantástica. Os elementos fluídicos do mundo espiritual só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Você já imaginou para um cego ele diferenciar o que é o amarelo do laranja? O vermelho do verde? Qualquer cor. Cego de nascença, ele não tem ideia. E isso que nós estamos tentando saber o que é esse fluido. Então, esse fluido universal, fluido cósmico universal, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. E também é um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Isso aqui, essa madeira é fluido universal, o ar que nós estamos respirando, a cadeira que vocês estão sentados, todos nós somos formados de fluido cósmico universal. Para vocês terem uma ideia, eu acho interessante essa analogia, pense o peixe no mar, os peixinhos lá no mar. Toda a volta dele, do peixe, seria o fluido cósmico universal, o mar. Ele, o peixe, também é fluido cósmico universal. Então, é essa a nossa situação. Somos fluido cósmico universal e estamos rodeados por ele. E aqui um detalhe, hein, pessoal? Tanto toda a inumerável variedade de corpos que você conhece e também fluidos etéreos. E esse é um ponto interessante. Aqueles que nós não podemos ver, não podemos tocar. Então, esse é o chamado FCU, Fluido Cósmico Universal. Então, ele pode ser materializado, que é os corpos que nós tocamos, que nós medimos, que nós vemos, né, que estão aí, podem ser observados, é o mundo visível, o mundo material.
Mas pode ser também o imponderável, o etéreo. Então, aquilo que é invisível para nós, que é o caso dos espíritos. Então, aí está o fluido cósmico universal. Aí vamos lá para 1938. Então, pensem bem. Estava um ano depois que ia estourar a Segunda Guerra Mundial. E num dos livros do Chico Xavier, o principal guia de Chico Xavier foi o Emmanuel. Vocês ouvem muito falar em Emmanuel, né? Uma forma mais reduzida. Mas Emmanuel foi o guia que mais acompanhou Chico Xavier. A grande maioria dos livros ele cita Emmanuel, né? E tem um livro que o título é Emmanuel, que conta a história desse guia. E ali, olha a citação: a ciência infatigável procura agora a matéria padrão, a força origem simplificada, da qual crê emanarem todos os compostos. E é nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. Então, olha que interessante. Em 1938, já que a ciência deve procurar a resposta em Deus, né? Essa ciência tão ateia, que até hoje é difícil passar por cima de alguns cientistas que não acreditam, continuam não acreditando em Deus. Minha formação dentro da área biológica, eu tinha um professor de genética na Universidade Federal do Paraná, aqui, ali no Centro Politécnico, que ele escreveu um dia, em letras garrafais, ainda era quadro de giz, escreveu em letras garrafais: Deus é DNA. Essa era a visão dele. Deus é DNA. Né? E vamos lá, então. Estávamos falando em 1938 e agora vamos para os dias atuais. A pesquisa que está sendo feita em relação às partículas subatômicas. Quando estudávamos no passado o átomo, todos aqui estudaram o átomo. Tem o núcleo, formado de prótons e nêutrons, e em volta os elétrons que giram numa eletrosfera, né? E ali era a menor partícula era o átomo. E esse átomo ainda tinha essa composição. É isso que nós estudávamos. Hoje, já existem as subpartículas atômicas, que estão abaixo disso. Aí vem os férmions, os quarks, né? Tem uma dezena aí de outros compostos ainda menores. Então já sabe-se que o nêutron, por exemplo, é formado de outras partículas, menores ainda. E está se chegando a uma partícula, e que foi descoberta por um cientista chamado Higgs, que é o bóson de Higgs. Bóson de Higgs, e essa partícula, eles estão vendo que ela podia formar toda a natureza, tudo, todo o universo. E daí chamaram de partícula de Deus. Olha que absurdo, né? Ou não. Seria o fluido cósmico universal? Talvez. Né? E isso está sendo pesquisado muito, tanto que é um consórcio de dezenas de países que estão juntos fazendo uma pesquisa nesse chamado CERN. CERN é uma organização europeia para pesquisa nuclear. O que eles construíram? Eles construíram um acelerador de partículas. Então, o acelerador de partículas, para vocês terem uma ideia, ele tem 27 quilômetros aqui, ó. E ele está situado perto de Genebra. Está entre a divisa entre a França e a Suíça. E nessa volta de 27 quilômetros, eles aceleram essas partículas subatômicas mínimas a uma velocidade quase chegando à velocidade da luz. Então ela passa aqui por dentro numa velocidade incrível. E chega um ponto que eles
chocam uma com a outra e vê o que vai sair daí. E daí estão descobrindo essas novas subpartículas. É um pouco até assustador, tanto que tem pessoas, alguns cientistas que já falaram, cuidado, que vocês podem estar chegando a um ponto que pode ser destrutivo até, né? Porque alguns acham que pode se formar um mínimo buraco negro ali, mas esse buraco negro ele cresce daí, né? Então, é esse ponto, né? Não vai acontecer de maneira nenhuma, os cientistas afirmam, não, de jeito nenhum, isso não vai ocorrer nunca. Mas a pesquisa é muito grande. E agora eles já estão construindo um outro aparelho para colisão de partículas com mais de 100 quilômetros. Então vai ter um mais potente ainda. Então a pesquisa está aí, e essa partícula. Será que essa partícula não seria aí uma partícula elementar primitiva? Né? O bóson de Higgs não seria o fluido cósmico universal que nós estudamos? E lá na frente do prédio desse CERN, em Genebra, olha que interessante. Eles colocaram uma estátua da deusa Shiva. A deusa Shiva é uma deusa hindu que ela representa aqui seriam várias passagens que a Terra, por exemplo, já teve, e outros planetas, que ele se desenvolve e é destruído, se desenvolve e é destruído, e assim vai. Por isso toda essa volta. Então ela fala que o universo e os planetas teriam essas mudanças periodicamente. Então o que temos aqui, Capra, daí na placa que está na frente, ele cita, né, que é a metáfora da dança cósmica unificando a mitologia antiga, a arte religiosa e a física moderna. Então está unindo, aproximando ciência e Deus. Então é muito bonito. E falando em relação a Deus e a ciência, aí nós temos os dois maiores nomes, talvez, da física mundial, que é o Max Planck e o Albert Einstein, né? Então, o Planck é o pai da física quântica, da mecânica quântica. E olha o que ele falou. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. E para os cientistas, no final de toda reflexão. O que é isso? Ele está dizendo que o crente, quando ele vê uma flor, só pode ser Deus fazer algo tão bonito. Então, já no início. Agora, o cientista, ele estuda todo o mecanismo, toda a fisiologia daquele vegetal, toda a morfologia, e ele vê a perfeição. Então, na reflexão final dele, só pode ter sido uma divindade fazer algo tão perfeito. A simetria, né, de uma planta, a perfeição da simetria de uma flor, você vê aquilo perfeito. Então, é lógico que não é só, tem que ter alguma mão divina aí. Olha o Einstein também. Quando abre a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. O que ele quer dizer com isso? Qualquer estudo, e estudo aprofundado, teoria da relatividade, né, ele encontra, no final, a explicação só pode ser divina. Então, dois nomes fantásticos dentro da física e que consideram a existência divina. E esse Deus, então, ele tem que se aproximar cada vez mais lá, até chegar à ciência. E é isso que nós precisamos, cada vez mais, na humanidade, procurar. Essa aproximação cada vez maior. E é isso que o Espiritismo prega também, né? Muito citado. Mas vamos ao passe, né? O tempo está passando, você falou de fluido, e cadê o passe? Então o passe, o que ele é? É a ação fluídica, né? É uma transfusão de uma pessoa para outra. Então a ação fluídica do passe se transmite de perispírito para perispírito e desce ao corpo material. Então aqui temos o passista, né, aplicando o passe, e o indivíduo receptor aqui, que foram vocês quando sentaram ali
na sala de passe. Então, é esse perispírito do passista ou de uma entidade desencarnada, um espírito desencarnado, passa para o perispírito do médium e do médium passa para vocês. Isso que acontece. O perispírito é a condensação desse fluido cósmico universal, né? E está em torno, desculpem, está em torno do foco que é a nossa inteligência, a nossa alma, nossa consciência. Está ali. Então, é a mediunidade. Todos nós temos mediunidade, todos. Só que alguns é muito desenvolvido. Diga. Claro. É possível o passe sem a presença do médium encarnado? Sim, é possível. Sim, é possível. Aqui, quando vocês estão recebendo, 99%, eu diria, ele é um passe misto. Tá? Tem a participação do médium e tem a participação do espírito, tá? Em grande parte. A gente já vai chegar lá no passe misto. Então, essa passagem de perispírito para perispírito e daí para o corpo. Como se dá? Por onde é a principal entrada desse fluido quando você recebe o passe? Então, ali Divaldo, e está bem mais novo aqui, hein? Essa foto é bem antiga. Mas Divaldo explica também, tem inclusive no YouTube, se vocês colocarem lá, vocês vão ver. Ele falando sobre o passe, que grande parte desse fluido vital, ele vai através do nosso chakra coronário. Então, passa do médium passista para o chakra coronário, que é esse aqui, ó. Apesar do nome coronário, não é coração, não. É o nosso primeiro chakra aqui em cima. Tá? É o que está lá em cima. Esse é o chakra coronário. E com a participação da glândula pineal, que é essa glândulazinha que está lá no meio, bem no meio do cérebro, muito pequena. O nome pineal vem de pinhão, porque ela tem um formato de um pinhãozinho, né? Então, muito pequena. E os espíritos nos dizem, quem tem uma mediunidade maior, a glândula pineal é mais ampliada, um pouco maior. Então, aqueles que têm uma maior mediunidade. Claro que pode, esse fluido, ele pode entrar através dos outros chakras. E ele interpenetra. Mas o principal é a glândula, é o chakra coronário. O chakra coronário é tão importante que os monges budistas, os tibetanos, né, mestres tibetanos, que têm possibilidade de visualização muito maior, eles, com terceira visão, etc., eles veem nesse chakra coronário algo como se fosse uma flor. E por isso eles chamam esse chakra de a flor, o lótus de 1000 pétalas. Tá? Seria a flor lótus, algo assim como se tivesse 1000 pétalas, como se estivesse recebendo. Né? Então, essa é a visão que eles têm do chakra coronário. E quando você está indo ali tomar o passe, o que está acontecendo? Então, nós temos ali os médiums, mas geralmente tem mais do que aqueles que vão aplicar passe, porque são os assistentes. Então, tem mais do que aqueles que vão aqui, junto a vocês, aplicar passe. E os espíritos estão ali, dando toda assistência também. Né? Alguém que está comandando a mesa e você vai ali tomar o seu passe. Então, o espírito comunicante desencarnado, passando para o médium passista, e o médium passista para o receptor do passe. Perispírito, perispírito, e chegando até quem está recebendo. E aqui um detalhe, que foi solicitado até pelo pessoal do passe.
Irineu, fale um pouquinho, porque acontece muito frequentemente, como que você, quando chega para tomar o passe. Então, é muito frequente acontecer isso aqui, ó, pessoal. O indivíduo chega lá, quem nunca veio, aí ele fica assim. Não pode. Pernas descruzadas, braços também descruzados. Pode deixar o braço em cima do joelho, para cima ou para baixo. E outra coisa, que é muito comum acontecer ali dentro, é o indivíduo chegar e pensa que está em casa. Só falta ligar Netflix. Né? Não, não é essa a posição. Então temos que ficar retos, né? Coluna reta, posicionado para receber o passe. Mesmo porque o médium passista, quando vem aqui na frente de você, ele tem que ter espaço. Né? Então, se estica a perna, claro que vai atrapalhar. Tá ok? E os tipos de passes. Então, aqui dá um pouco de esclarecimento daquilo que a gente estava falando anteriormente. O tipo de passe ele pode ser magnético ou mediúnico, ou pode ser também um misto de ambos. Então, nós temos 3 tipos. Aquele que é magnético, esse é físico. Qualquer um de nós pode aplicar esse passe magnético. Ele não tem participação espiritual. Então, ele é sistêmico, ele vai pegar o teu corpo inteiro. Então, vai te dar uma sensação um pouco melhor. É bioenergia. Agora, o mediúnico, né? E como eu falei, o misto, que pega tudo isso aqui e é o que é mais utilizado, aqui, esse tem a participação daí do médium, ele é mais localizado e pode se manifestar até através de ectoplasma. Mas daí é algo para uma próxima explanação. Segundo esse autor, Salvador Gentili, que escreveu um livro chamado O Passe Magnético, tem outros livros dele, mas ele escreveu esse aqui que é muito bom. O passe espírita, então, é uma transfusão, é uma doação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de lhe socorrer a carência física ou mental que decorre da falta dessa energia. Então, essa falta de energia, desse fluido vital, pode ser em termos de saúde, pode ser em termos de uma depressão, pode ser por causa de um desligamento, uma perda de um ente querido, né? Desligamento de uma firma. Tudo isso faz com que caia esse teu fluido vital. Você vem no centro espírita, repõe. Volta lá no próximo terça-feira, repõe mais um pouquinho, de repente já está como antigamente. Né? Então, a necessidade do passe e como que ocorre aí essa doação. Segundo André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele fala que para um passe existe a participação de diferentes, uma associação de diferentes elementos. Então temos aqui, que já falamos sobre planos espirituais participando, então espíritos desencarnados que estão participando. Temos fluidos do médium, que está aplicando o passe ali em você, encarnado. Temos participação dos assistentes, lembra que eu falei? Aqueles que estão, às vezes, sentados na mesa e não participaram diretamente, dando passe. E temos também os fluidos provenientes da natureza, né? Recursos energéticos que vêm da natureza. Dessa chuvinha boa que está caindo, dos vegetais, das plantas que temos ali fora, também ajudam. Tanto ajudam que o maior centro espírita do Brasil é o Lar Frei Luiz, fica em Jacarepaguá. E ele está incrustado na floresta da Boiúna. Está numa floresta. Isso está tudo descrito no livro A Face Oculta da Medicina, um livro muito bom, do Dr. Paulo César Fructuoso. Né? E nesse livro, esse médico, que ele é oncologista, cirurgião oncologista do Rio de Janeiro, ele cita que a importância
da floresta, na participação do Centro Espírita ali, Frei Luiz. Porque os trabalhos de desobsessão, por exemplo, são feitos subindo essa escada e tem umas casas aqui em cima, lá para cima, e lá são os melhores trabalhos de desobsessão. E eles atribuem que seja por causa da natureza. Interessante, né? Esse doutor Paulo César Frutuoso, ele também cita já a importância dos médicos, dos pesquisadores, em relação a verem esse lado divino. Pesquisadores e médicos do mundo inteiro estão evidenciando, através de pesquisas recentes, que a medicina moderna está entrando em uma era em que o corpo, a mente e alguma coisa que está além da mente, chame-a de espírito, poder superior ou Deus, se juntam para promover a saúde, prevenir doenças e facilitar os processos de cura em nossas vidas. Olha que coisa bonita, né? Então, há algo além. As faculdades de medicina do mundo inteiro, né, estão já com, muitas delas, com matérias que estão ligadas a esse lado de pesquisar, o lado religioso. Porque eles veem que o ateu, aquele que não acredita absolutamente nada, não tem fé, é mais difícil a cura de uma doença do que aquele que tem muita fé. Então, alguma coisa age ali, né? Algo está ocorrendo ali. E o receptor do passe. Isso é muito importante quando você vai sentar lá, receber o passe. Você, vai partir de você. Não é só sentar ali e esperar, eu vou ser beneficiado. Não, você precisa acreditar, né? Você precisa crer, é a tua consciência também. Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba, para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Se você não valorizar, não tem o benefício esperado. Aqui eu fiz uma montagem, né? Centro Espírita Luz Eterna. Quando vocês entraram ali, vocês estão chegando no Centro Espírita, tem vários espíritos querendo entrar também. E há uma seleção aqui de desencarnados, espíritos desencarnados, que vão permitir ou não a entrada. Aqui tem espíritos assistindo junto a vocês aí. Ao lado de vocês, sentados, não se preocupe que eles não vão fazer nada, não se preocupe. Mas estão sentados aí ao lado, assistindo, né? Então, isso é o que acontece, basicamente. E lá dentro, quando você está sentado aqui, nós temos que considerar, tem pessoas, a grande maioria aqui, estão acreditando que estão recebendo eflúvios aí, fluidos positivos. Esse branco aqui, que está vindo na testa de cada um. Mas existem aqueles que não acreditam. Esse vai receber algo negativo daqueles espíritos que estão perdidos aí por fora. Então, você tem que ter fé, tem que acreditar, né? A credibilidade. Por quê? Senão vai receber o passe, aquele que acredita recebe integralmente. Aquele que descrente, ele vai repelir. Todo passe que foi dado, cai fora, sai fora, não entra no corpo dele, né? Então, há repele totalmente. E esse influxo magnético, ele existe lá desde que nós somos encarnados. Então, tem uma passagem muito bonita nesse livro, Missionários da Luz, também de Chico Xavier, escrito e relatado pelo Espírito André Luiz, onde eles citam, está aqui o pai e a mãe da personagem principal desse livro, é o Segismundo, o nome dele. Então, quando o Segismundo está sendo colocado, o espírito dele vai tomar lugar dentro do útero da mãe, ainda muito pequeno. E só para vocês terem uma ideia,
A encarnação, essa miniaturização do espírito, é muito mais difícil do que o desencarne. O desencarne, a morte, é fácil. O espírito sair daquele corpo tranquilo. Agora, o contrário, que é o nascimento, é bem mais complicado, né, Rose? Bem mais difícil. Então, olha ali, os construtores espirituais em volta, auxiliando a esse processo reencarnatório. Temos também participação de fluidos na irradiação. Às vezes o pessoal vem aqui e pede, eu estou com um determinado parente no hospital, vocês poderiam fazer alguma coisa? Sim, a gente pode fazer de irradiação. Você dá o nome completo da pessoa, idade e onde está essa pessoa. Se está em casa, acamado, né? Mas tem que estar acamado, difícil que não possa vir aqui. Senão, o ideal é que venha. Devagarinho, andando, traz ele até aqui. Mas se não puder, está lá no hospital evangélico, no apartamento 226. Então, dá lá o nome dele, idade, apartamento 226 evangélico. Vai ser dirigida uma irradiação para ele. Ok? A água fluidificada, como eu já falei, né? Toda água é fluidificada, então o certo seria magnetizada. Então, pode ser fluidificado no centro espírita. Quem traz copinho de água fechado, quem traz garrafa, não tem problema, pode levar lá dentro, né? Mas não precisa entregar para nós. Trouxe, tudo bem. O simples fato de trazer aqui, você já está tendo magnetização dessa água. E até na obsessão. Na obsessão também temos problema do fluido. Como eu citei aquele fluido escuro ali, né, de um rapaz naquela imagem anterior, então, o espírito bom ou o espírito mau atuam sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Então, um manto que está cobrindo. Interpenetrando os seus fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. Se o espírito é bom, sua atuação é suave, benfazeja. Não impele o indivíduo, senão a prática de atos bons. Agora, se é mau, força-o a ações más. Então, fluidos negativos, fluidos maus, né? Isso está no Obras Póstumas de Allan Kardec. Já finalizando, quero falar sobre passes, era isso. Mas eu só finalizando, então, vai passar um pouquinho o tempo. Estava certinho o meu horário. Agora, esses 3 passos finais em relação ao que fala Bezerra de Menezes para a nossa melhoria da nossa consciência, do nosso espiritual. Então, olha que interessante. É do livro Atitude de Amor, escrito sobre a palestra do Bezerra de Menezes. É o médico dos pobres, ele é muito conceituado no meio espírita. Primeiro, valorizarmos e agradecermos a oportunidade de estar vivendo nossa mais importante encarnação de todas as existências. Essa encarnação que você está tendo aí é a melhor encarnação de todas que você já teve. A próxima vai ser melhor ainda. Então temos que aproveitar essa encarnação ótima. Mas eu estou passando por tantos problemas, tantos dissabores. Aprendizado. Veja como aprendizado. Né? Então temos que passar por isso aí. Iniciarmos urgentemente um processo de autoconhecimento e enfrentarmos o nosso mundo interior. Então, enfrentarmos a nossa consciência, o nosso mundo interior. Então, isso tem que ser trabalhado, muito trabalhado. E a terceira, transformarmos em vivência prática nosso discurso sobre convivência e fraternidade, principalmente ao próximo mais próximo. Então, o teu cônjuge, teu filho, tua filha, teus netos, aqueles que estão ao seu lado, trabalhar isso aí, aquele que divide conosco as responsabilidades. Então, não adianta ter um discurso bonito. O palestrante falou lá sobre amor, atitude de amor, mas será que ele tem?
Né? Então, para todos nós, está valendo isso aí. Ok, pessoal? E a frase final, é a frase maior, encerra todos os profetas, todas as leis, e foi dada por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É muito difícil amar o próximo como a si mesmo. Né? A gente ama muito a gente. Agora, amar ao próximo da mesma maneira é difícil. Ok, pessoal? Os livros utilizados, agradeço muito a atenção de todos vocês. Uma boa noite para todos. Muito obrigado.